pessoas nem sabem qual é a dor que você tá curando. Então você tem que mostrar pra ela. Oi, queridos! Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Confissões Estratégicas. Eu sou Helena Bezan, estrategista de marca e criadora de conteúdo. E no episódio de hoje, eu tô com uma das pessoas mais criativas que eu conheço, que tem uma marca que é extremamente encantadora. A Alice, dona da Fábrica de Afetos, Isso Não É Um Jogo. Seja muito bem-vinda, Alice. Obrigada, Helena. É uma felicidade imensa estar aqui com você. Eu sou fã desde o dia 1 que você apareceu no meu TikTok, na minha For You. Então é um prazer enorme estar compartilhando esse momento com quem eu já admiro. O prazer é todo meu. Eu sou muito fã da marca. Eu acho isso muito importante de ser dito, porque você conseguiu construir uma marca que é muito forte, tem um posicionamento muito bom e que vai muito além do produto. Acho que é um grande universo. Então eu queria já começar pedindo para você contar um pouco da sua trajetória. Como que você teve essa ideia que é super inovadora? Contar um pouco pro público sobre o que é a marca. Eu acho muito importante começar falando da minha dor. Por que eu comecei com... De onde veio toda essa ideia, né? Veio muito das minhas experiências frustrantes pessoais. Eu me sentia muito errada por ser quem eu era, né? E por ser muito intensa, falante e extrovertida. E eu achava que isso era errado, que eu tinha que diminuir, abaixar o volume desse meu jeito de ser, porque isso afastava as pessoas e eu não ia encontrar ninguém desse jeito, porque a gente tinha que jogar o joguinho do desinteresse nos relacionamentos. E acabou que isso me fez também entrar num processo de autoconhecimento muito grande, que foi onde eu entendi que ali também morava um propósito, que era mostrar que isso não é um erro e que na pele eu vivi a solução, eu fui entendendo a solução que tá na gente demonstrar exatamente as nossas vulnerabilidades, as nossas fraquezas, falar sobre isso, ter coragem de ter essas conversas difíceis e de ser quem a gente é, né? Porque existem duas coisas muito diferentes uma da outra. Você se encaixar e você pertencer. Então a gente fica buscando se encaixar em um lugar e enquanto a gente tá nessa busca, a gente nunca vai pertencer. Porque um é o oposto do outro. Então, porque quando a gente tá se encaixando, a gente fica sempre perguntando assim: o que eu devo falar? Como eu devo me vestir? Como eu devo me comportar? O que eu preciso mudar, né? Você tá sempre incomodado. Tem sempre alguma coisa que... Então você nunca tá, tipo, sabe? Como você é. Como se você tivesse que fazer esforços pra caber naquele espacinho, quando no pertencimento você só cabe. Só é. E quando você tá só cabendo, você cabe em qualquer lugar. Então você pertence a... Você cabe não, né? Você cabe em qualquer lugar, então você pertence a todo lugar. E quando você tá performando e sempre se perguntando o que você deve fazer, como você deve falar, você não consegue ter constância nesse papel que você tá performando, né? Porque então não é você, né? Não é seu natural. E aí eu percebi que não tinha, além de terapia, que obviamente é muito importante, não tinha aqui ferramentas que nos ajudassem com isso, sabe? Eu sempre fui muito do lúdico, da diversão, do criativo. Então eu queria mostrar para as pessoas um pouco do que eu aprendi e vivi na pele, mas eu também queria trazer isso de uma forma mais prática. Então foi aí que nasceram as nossas ferramentas de conexão e nasceu a marca. Então nosso primeiro produto foi o Isso Não É Um Jogo, que é esse aqui, que tem mais de 100 perguntas, divididas em 4 fases. E eu chamo que é a gente fazer um mergulho, não somente dentro de nós, mas também dentro do outro. Sim. Eu amo os detalhes dele, vou mostrar pra vocês. Olha, aqui tá dizendo, a começar, que é para pessoas de 7 a 107 anos. Se alguém viver mais que isso também, é pra essa pessoa. Ele é feito para todos que sentem, porque a nossa vulnerabilidade é a maior potência. É para você se conectar com quem está ao seu lado. Então é para você se conectar com um total desconhecido ou com quem você já conhece uma vida inteira. Sua mãe que viu você nascer. Mas a gente nunca para realmente ter esse tempo de qualidade, essas conversas importantes. Que são profundas, né? E até leves também, tipo, são todos os tipos de conversa que normalmente, quando a gente para ter,
É raro quando a gente consegue chegar em lugares que só com essas perguntas a gente consegue. Sim. Então, hoje a gente gamificou um pouco mais, a gente trouxe o dado e cada pergunta tem um nome para você ir entendendo que a cada fase que você vai avançando, você vai se aprofundando mais e mais. E eu também acredito muito que pra gente se conectar com o outro, antes a gente deve estar sempre conectado com a gente. Então, antes a gente tem que fazer um trabalho interno muito, muito profundo. A gente não pode ter medo de confrontar a nossa sombra, né? A gente não pode ter medo da verdade. A gente quer ela, mas a gente foge dela ao mesmo tempo, né? Então a gente não pode. A gente foge de tudo que tira a gente, que deixa a gente desconfortável. E às vezes uma pergunta que é um pouco mais profunda, que é alguma dor nossa, a gente vai fugir. A gente não vai tratar, a gente vai ignorar, vai falar, não, depois isso eu trato outra hora. Mas normalmente é aquilo que vai te puxar e vai te deixar mais distante de uma versão onde você se conhece muito. Acho que é um pouco disso, assim, né? Exatamente. E aí, por isso, a gente fez o desafio dos 5 dias que a gente coloca aqui, que vem atrás da nossa carta de sugestão de como usar a ferramenta, porque a gente fala exatamente isso. Para você se conectar com o mundo, antes você precisa estar conectado com você mesmo. Legal. E aí, são 5 dias de desafio para você ir fazendo esse mergulho, que é eterno, né? Então, a primeira ferramenta surgiu para ser algo que vai te ajudar em todos os seus relacionamentos. Seja com você mesmo, com amigos, com a família, com o namorado, com quem você está conhecendo num date. E depois a gente foi criando ramificações específicas para cada momento e a gente vai continuar criando muito, porque a gente quer trazer essa facilidade das pessoas conseguirem melhorar os relacionamentos dela, porque só assim a gente também está plenamente feliz, né? Se a gente não tem boas conexões e relacionamentos saudáveis, não tem como a gente estar plenamente feliz. Exato. A gente garra em alguma hora, né? Eu acho isso muito legal. Vocês foram desenvolvendo, mas tudo sempre nasceu dessa parte de querer desenvolver o afeto dentro das relações. Então, hoje a fábrica de afetos vem disso, de vocês não ficarem presos em um formato. Vocês podem permear vários tipos de formato. E aí eu vi que vocês lançaram um produto Dia das Mães muito interessante. Eu queria que você contasse um pouco mais dele. E como que você tem tido novas ideias de novos produtos. Porque são produtos muito inovadores. A gente não vê, não conhece, não vê em todos os lugares. E aí eu queria que você contasse um pouco de como você se inspirou e como você cria esses novos produtos. Nós começamos... eu me inspirei muito no mercado lá fora, então tem muitas marcas de jogos de conexão fora do Brasil, mas nós fomos os primeiros, inclusive isso foi uma grande dificuldade minha na hora que eu comecei a empresa, porque não tinha referência nem de valor, tipo, eu fui fazer um benchmark, meus benchmarks são todos lá de fora, porque aqui eu não sabia quanto cobrar, porque não tinha referência, não tinha outros produtos parecidos. Então nós fomos pioneiros nisso, tem sua vantagem, mas também ao mesmo tempo é muito difícil, porque você precisava de fornecedores que ainda nunca tinham feito nada parecido, então não é como, assim, né, cada empreendimento tem sua dor, né, mas, por exemplo, quando você vai montar uma marca de roupa, você tem várias referências aqui. Exato. E a gente não tinha isso. Você teve que caçando pra fazer a trilha, né? Caçando. E eu não sou do mercado de jogos, assim. Eu tava até comentando agora num evento que a gente foi esse final de semana, que pra mim está sendo uma nova descoberta, porque eu zero entendo de jogos. Por isso que, assim, tá sendo uma nova descoberta pra mim, porque realmente a gente vai muito mais pro lado psicológico e do ser humano mesmo, do que pra esse lado gamer, Exato. né? Isso é muito legal, porque o empreendedor, eu sinto que ele sempre tem essa característica. Ele não vai dominar tudo. Ele vai dominar algo que começa a empresa e aí outras necessidades vão surgindo. Então você sempre dominou e pensou e refletiu muito sobre relacionamentos, pelo que eu percebo. E aí depois, conforme a empresa foi tomando corpo, você teve que ir adquirindo várias outras habilidades, porque uma empresa se faz de muitas. É um grande quebra-cabeça de habilidades, né? Exatamente. Então eu acho que, assim, minha maior referência para iniciar, né, fazer o nosso principal produto veio das minhas dores, mas também de muita pesquisa lá fora. E aí os outros produtos foi vindo, todas as minhas referências vêm do que eu vivo na pele. Então primeiro eu sofro
Eu realmente acho que as nossas maiores lições da vida vêm das nossas dificuldades. Então, assim, primeiro eu sofro na pele aquela dor e depois eu vou lá e crio uma solução pra ela. Sim. Então, vem muito de viver. A gente precisa viver, experienciar pra trazer a solução. Obviamente que com muito estudo, muita pesquisa por trás. E aí, eu vi que lá fora não tinha tantos, e nem aqui, não tinha tantos produtos específicos pra mães e filhos, pra relacionamentos amorosos. Então, esse do Dia das Mães que você falou... veio muito da minha história com a minha mãe também. A gente teve... é um assunto que eu amo falar, que é família, assim. Inclusive, eu acho que a gente ter uma base firme faz com que a gente consiga ser forte em todas as áreas da nossa vida. Então, eu acho que tudo começa lá, sabe? Se a gente parar pra pensar e olhar para as pessoas de sucesso que a gente mais admira, batata que tem uma conexão boa com a família. Sim. Se não for a família... algum outro grupo que se encontrou muito e que fez essa base depois, né? Exatamente. Então, assim, quer queira, quer não, nós somos 50% nosso pai e 50% a nossa mãe, assim. Não só na personalidade física, no aspecto físico, mas também a gente carrega as histórias, as dores, as características. Então, eu acho que a gente tentar ser o mais bem resolvido com isso possível, melhor pra gente como pessoa, assim. Sim. Então, eu nunca... não vou ser hipócrita de falar que a minha relação com a minha mãe sempre foi perfeita. Muito pelo contrário, a gente teve muito... a gente batia muito de frente. E isso me dificultou em muitas áreas da minha vida. Não somente profissional, mas também amorosamente, porque a nossa mãe é a nossa referência de feminilidade. Então, também, tipo, se eu achava que eu era melhor que a minha mãe, que eu conseguia fazer melhor que ela fazia errado, que ela não tava, tipo, nunca era o suficiente, eu ia ter muita dificuldade, como tive. Então, assim, eu batia muito de frente com ela. E depois de muito curar tudo isso, né, e a gente perdoar e amadurecer, eu percebi o tanto que essa relação foi importante pra tudo na minha vida. E aí a gente criou. Então, e aí eu perdi o meu sogro, muito de repente, no ano passado. Eu tava viajando e simplesmente ele faleceu. E não tinha nada de errado com ele, foi de um dia pro outro. E isso foi um choque muito grande pra gente, assim. E isso me fez perceber como que a vida... Eu já sempre pensava nisso. Eu sempre costumo pensar que o dia de amanhã pode não acontecer mais. Sim. E isso não como uma coisa ruim, mas como uma coisa de, tipo, me dar um gás pra eu demonstrar afeto, pra eu não deixar pra perdoar amanhã, pra eu perdoar agora. Mas aí eu vivi isso na pele, com o meu sogro. Então, eu fiquei pensando, caramba, meus filhos não vão conhecer ele. Sim. Como que a gente pode conseguir eternizar um pouco mais as pessoas que a gente ama? E aí eu comecei pela minha mãe. E aí a gente criou o livro que chama Mãe, Isso Não É um Diário, que é uma forma da gente colocar ali as nossas histórias, da gente sentar e ter conversas, da gente descobrir quem é a nossa mãe além de ser mãe, quem ela foi, como foi a adolescência dela, como foi o relacionamento dela com a nossa avó, Sim. o que ela aprendeu, como era ela nos relacionamentos amorosos dela. Então, assim, a gente descobrir cada história que a gente nunca parou pra poder fazer ali. E a gente poder passar isso adiante pros nossos filhos. Então, mesmo que a minha mãe não esteja aqui, no livro ele é dividido em 3 capítulos, sendo o segundo capítulo cartas que a minha mãe deixa pra cada momento específico da minha vida. Então, cartas que a minha mãe deixa pra mim depois que eu morri. Depois que eu morri. Então, cartas que a minha mãe deixa pra mim quando eu me casar, quando eu estiver frustrada com o meu trabalho, quando eu estiver em crise no relacionamento. E essas cartas são conselhos que eu vou poder ler sempre, mas também passar para os meus filhos, para os meus sobrinhos. Então é a forma que a gente tentou encontrar de eternizar e ter conseguir ter esse relacionamento cada vez melhor com a nossa mãe. E aí mais pra frente vamos ter de pai. Com certeza. E a gente fez um jogo também para poder unir a esse livro. Uhum. E eu acho que, assim, né, voltando àquela pergunta de onde vem todas essas ideias, vem dessas dores, sabe? De quebrar a cara e pensar como a gente pode olhando encarar. Sempre para a sua vida e buscando essas referências. Você falou do seu sogro e me marcou muito. Ano passado, eu lembro, eu já te seguia. E eu vi o Gustavo, que é o namorado da Alice, postando muito sobre como ele era amoroso. E eu fiquei muito reflexiva agora te escutando, porque é legal que ele inspirou uma ferramenta que é muito amorosa também, né? E imagino que desse baque,
essa intensidade toda que o jogo traz deva ter aflorado ainda mais em você, e isso deve ter te dado mais um monte de inspiração para outros vários produtos, o que eu tô querendo chegar existem situações na nossa vida que elas são muito negativas, mas elas às vezes podem trazer frutos para que a gente ou diminua essa dor, ou transforme essa dor, e eu acho que foi um pouco do que você contou agora, e eu sinto que é um pouco do que cada um dos jogos, das ferramentas vem trazendo pro público, né? Então, a sua criatividade, para além da invenção de produtos, você também consegue construir muito esse universo de afeto, porque você tem um posicionamento muito claro dentro da marca. Como foi construir esse posicionamento? Eu sei que você tem um histórico de marketing, acho que isso pode ter te ajudado. Como que você se mantém firme nele? Porque o posicionamento ele vem pra gente falar muitos nãos também. É isso daqui que eu sou, isso daqui eu não quero ser. Como que foi essa construção pra você? E como que essa criatividade ela vai tomando forma em negócio pra você hoje? Com certeza a faculdade me ajudou muito, né? Eu sou formada em marketing e isso me deu uma super base. Mas eu acho que a gente saber muito bem qual é a dor que a gente tá curando ali. Então eu batizei um nome que me norteia muito nas minhas criações, que é o POD. Não é esse POD aí que vocês estão pensando, é PODE. P de propósito, O de objetivo, D de dor e E de experiência. Se a gente for ali para essa dor, que ao meu ponto é o que eu venho batendo aqui hoje, mas que também norteia muito a gente no nosso posicionamento, é a gente saber qual a dor que a gente cura. E ela é uma dor que ela não é específica, ela consegue caminhar por vários meios. Então, assim, mas é uma única dor. Sim. Que é a dor da gente não economizar nos nossos afetos, da gente não economizar no amor, da gente demonstrar sempre, da gente não ter medo de quem a gente é. Então, a gente tá focado sempre nisso. E como a gente melhora os nossos relacionamentos como um todo. Então, é sempre olhar pra isso. Isso aqui que eu tô fazendo, isso que a gente vai postar. A gente tá falando sobre... a gente tá ajudando as pessoas a ter relacionamentos melhores com isso que a gente vai postar, com isso que a gente vai fazer? Ou a gente tá incentivando as pessoas a demonstrarem mais afeto? Então, eu sempre faço essa pergunta e tenho a minha dor muito clara, né? E não só isso, eu acho que você olhar pra esse pode... sempre, assim, ter ele colado na testa. Então, qual o seu propósito? Ter um propósito muito forte do que você está fazendo, o seu porquê forte. O objetivo, que são suas metas, o que você tem traçado. Você ter tudo muito bem definido. Pode ser que você surpreenda e aconteça muito antes do esperado, mas pelo menos você tá ali com aquele planejamento. Então, não adianta nada a gente ser criativo e a gente não ser estratégico e não ser organizado, né? Que eu acho que a maior dor de quem é criativo é conseguir se organizar. Então, estrategicamente para fazer uma coisinha de cada vez e ir traçando o caminho, né? Exatamente. É aí nesse momento também que a gente pode pedir ajuda, né? Então, eu sempre fui muito criativa, mas tive dificuldade de me organizar. Então, a gente vai somando braços pra gente conseguir executar, né? Organizar pra executar aquela ideia. Porque uma ideia por ser ideia não vai a lugar nenhum. E o E de experiência. Então, além da gente ter o foco na dor, a gente tem que estar proporcionando uma boa experiência. A gente tem que gerar uma sensação, né? Então, assim, eu sempre olho para essas palavras e me pergunto se o que a gente tá fazendo tá dentro do pod. Sim. Do nosso pod, né? Porque cada um tem o seu. Então, ter ele muito bem claro e definido. Eu acho que isso nos ajuda muito. Isso é muito importante. Hoje, a criação de conteúdo de vocês, pra mim, ela é muito surpreendente. Porque vocês falam pouco de produto, muito de universo de marca, e pra mim esse é o equilíbrio perfeito. Você gera muito desejo, você mostra, você traz significado, e aí a gente vira tão fã da marca que a compra do produto ela é quase uma consequência. Como que foi elaborar isso? Porque é muito diferente do que o mercado costuma fazer. O mercado tradicional, ele bate muito em produto. E a gente sabe que o futuro não é isso. Mas ter essa visão e conseguir já fazer, concretizar isso, é muito difícil. Como que foi esse processo para vocês? Eu acho que, assim, pra mim,
é a gente entender o que é de fato interessante. Ótimo. Não adianta você querer ficar ali batendo pra pessoa, compra, porque isso é chato pra caramba. Ninguém quer ser... Eu não gosto de ser bombardeado por compra. Eu acho que a gente tem que ser muito verdadeiro na nossa narrativa e a gente tem que ser interessante. Exato. Então, por isso que eu acho que a gente tem que mostrar essa experiência, mostrar para o cliente, educar o cliente também, porque muitas pessoas nem sabem qual é a dor que você está curando. Então, Exato. você tem que mostrar para ela, você tem que saber exatamente essa dor e mostrar que essa dor existe, porque às vezes a pessoa só sabe inconscientemente, não trouxe para a consciência ainda. Então, o que a gente tenta mostrar muito é nomear essa dor. Que é muito que o psicólogo faz na terapia com o paciente, né? Você saber que isso é raiva, isso é amor, isso é felicidade. Então, a gente, não, isso aqui é apenas uma falta de conexão. Essa falta de confiança que eu tenho no meu relacionamento, por exemplo, é porque a gente precisa ter conversas difíceis, sabe? Então, assim, a gente mostrar que muitas vezes não é um término que você precisa. Sim. É só você sentar e ter as perguntas certas para colocar na mesa, sabe? Então, assim, a gente mostrar para a pessoa as dores dela e proporcionar proporcionar bons conteúdos que você vai gostar de assistir. E não ficar ali batendo na tecla, compra, porque isso é chato. Você tá ali no meio de... Seja no TikTok, no Instagram, né? Como a gente é muito digital, você tá ali disputando com vários perfis pessoais, de amigos, de marcas. Entretenimento, tudo. Você tem que ser legal, você tem que fazer diferente, você tem que chamar a atenção, né? E eu acho que uma coisa que minha mãe falou muito pra mim esses dias, né? Eu tava contando pra ela do evento que a gente participou, de versão offline, que é um dos maiores eventos da América Latina. E eu dei uma palestra que o título era Como a gente conseguiu vender mais de 20 mil jogos em menos de 2 anos. Que isso pro mercado gamer nossa, uau, assim. E aí, eu fui dar essa palestra e no final eu pedi o feedback para um amigo que foi assistir, que também não me chamei de amigo, mas a gente se conheceu nesse dia. E aí eu falei, e aí, o que você achou da palestra e tudo mais? Ele falou assim, nossa, eu amei e tal, mas eu queria muito que você me falasse a receita. Ele ainda falou desse jeito, tipo assim, é óbvio que a gente não tem receita, né? A receita de tipo, tá, e como é que você conseguiu vender esses 20 mil jogos? Como eu replico pra mim. Ele queria exatamente, saber. exatamente. E aí, eu falei assim, é muito trabalho de marketing, principalmente, e tal. Foi o que eu já tinha mencionado, né? Falei muito do branding, provavelmente. Exatamente. O marketing, ele é muito forte. Não tem como a gente ignorar hoje o marketing. Antigamente, as pessoas até ignoravam o marketing. Sim. Hoje não. Hoje você sabe que aquilo ali, pra gente, no nosso caso, é top 1 importâncias no nosso time. Sim. E aí, eu comentei isso com minha mãe virou e falou assim, você vendeu mais de 20 mil jogos porque você tocou o coração de mais de 20 mil pessoas. Então, eu acho que é exatamente sobre isso, tocar, mexer com a emoção das pessoas. A gente sempre pergunta, que sensação eu tô gerando com esse vídeo? Quando a gente assiste. Muito legal isso, muito legal. Ele te gerou emoção, ele te gerou identificação, você se sente pertencente quando você fala sobre um assunto, tipo... Nossa, é exatamente isso que eu sinto. Obrigada por descrever o que eu sinto, sabe? Então, a gente precisa tocar, a gente precisa tocar. Sim. E quando você consegue tocar as pessoas, você começa a formar uma grande comunidade. Uma vez, quando a gente estava trabalhando juntas, você me contou que teve uma das clientes de vocês que fez um aniversário tema Isso Não É Um Jogo. Eu achei isso muito legal, porque é quase o cliente que tatua o nome da sua marca, de tanto que a marca representa ele. Como foi e como é essa construção de comunidade para vocês? Que eu vejo que é algo que vocês dedicam muito tempo, estudo, para conseguir construir a comunidade dos intensos, né? O Clube dos Intensos. Amo o nosso clube, para quem tá assistindo. Não, esse episódio foi perfeito, maravilhosa. Ela teve esse aniversário, que foi feito com o tema da marca. E também já teve, se for de tatuagem, eu já perdi as contas de quantas pessoas já fizeram tatuagem com as nossas frases. Isso é muito legal. Então tem uma frase muito forte nossa, que é Sinto Muito por Quem Não Sente Tanto, que tem tatuagem dela. Tem outra que é Desperdício é Economizar no Amor, que tem tatuagem dela também. Tem uma carta nossa que uma mãe fez com a filha, muito linda, que tem uma carta que diz: se eu fizesse uma tatuagem, qual seria? Desenhe em mim com uma caneta. E aí a filha, pequenininha, que estava jogando com a mãe, desenhou um sol no braço da mãe.
a mãe, no mesmo dia, com a tatuagem desenhada, foi e fez o sol que a filha desenhou. Isso é uma baita comunidade. Isso já aconteceu. Não, e a história é maravilhosa, porque o sol é a representação do pai. Eu depois conversei, e isso é muito legal também, né? Eu acho que também isso tá dentro da construção de comunidade, que é você ir a fundo, você querer de verdade conhecer a história de cada pessoa. Entender que cada número ali, daqueles 143 seguidores que a gente tem no Instagram, 143 mil seguidores que a gente tem no Instagram, são 143 mil pessoas. São pessoas reais, então tem são histórias vontades, reais. Exatamente. Então, assim, você querer ir a fundo. E aí eu fui a fundo para descobrir essa história desse sol e descobri que o sol representa o pai, que é o marido da mãe, que faleceu de Covid. E a criança era muito apegada a ele. E um dia, quando ela falou, mãe, eu quero meu pai, a mãe falou para a filha assim, filha, era Natal. Foi bem perto do Natal que ele faleceu. Aí a mãe dela falou pra ela, filha, olha pro céu. Você tá vendo o sol? Ela disse, ai, não consigo ver, mãe, porque, né, olha direto pro sol. Tenta olhar pra ele. Aí a filha falava, aí a mãe falava assim, tá doendo, né? Arde se olhar pro sol. Aí ela falou assim, arde. Mas ele te esquenta, né? Ele te deixa quentinha, ele faz você brilhar. Aí a mãe dela falou, o papai é o sol. Vai doer quando você lembrar, vai doer de olhar, mas ele vai estar sempre pertinho, te esquentando e te fazendo brilhar. E aí o sol representa o pai pra ela. Essa história é maravilhosa, assim, né? E quando pediu a tatuagem, ela desenhou o sol na mãe. E é isso, assim, eu acho que a gente cria uma comunidade forte, realmente personalizando cada história, dando atenção para cada uma dessas histórias, se emocionando de verdade com elas. E esse é o forte do POD, do P propósito. Sim. É você entender quem você... É você entender que você toca com o que você cria. Sim. Né? E aí a gente não colocar robôs para responder o WhatsApp, começa a partir daí. Quem responde hoje é a Iolo, perfeita, maravilhosa, que responde cada um a um, escuta. A gente recebe muito tipo, nossa, tô em crise no meu relacionamento, qual jogo eu compro? E aí a gente manda um recadinho específico para aquela ocasião. Ai, tô grávida e vou revelar pro meu namorado com uma carta, vou pedir minha namorada em namoro com a carta. E aí a gente personaliza, a gente já fez quadro com as cartas do jogo e deu para um casal que pediu em casamento com o jogo. Então, assim, eu acho que tá em você estender para além do online, né? Nós somos uma marca online, futuramente não queremos somente ser online, vem aí novidades, até ano que vem, se Deus quiser. Mas, assim, é a gente sair pro físico, pra gente mostrar que a gente tá ali junto com você, que a gente quer fazer parte da sua história. Né? E o E de experiência é muito forte quando você me conta essas coisas. Eu acho que uma das coisas mais importantes de tudo isso que você está falando é você efetivamente ser apaixonada pelo seu cliente, se importar, olhar para ele com um olhar humano. E você tem uma coisa em você que eu admiro muito, que é você ser muito verdadeira e você é muito humana. Então você vai atrás das histórias porque você é apaixonada pelos relacionamentos. E aí você quer saber. E no fim, o que eu vejo, você me contando tudo isso, é que vocês vão montando um grande quebra-cabeça de histórias que vão conectando muito as pessoas. E essas narrativas formam o que é a marca. Que muitas vezes, na cabeça do consumidor, na maior parte das vezes, o consumidor não consegue nem falar o que representa. Mas representa muito, representa algo. E quando o consumidor não consegue nem falar, provavelmente ele tá sentindo muito que é a marca. E aí você transporta uma marca que poderia existir sem propósito, você poderia vender porque é muito legal o produto e tudo bem, mas isso nunca viraria uma comunidade, isso nunca viraria um universo que as pessoas desejam pertencer, independente do produto. Exato. Porque aí é uma consequência, o produto é muito bom, ele traduz muito bem esse universo e aí ele vende muito, como eu sei que vocês estouraram de vender aí nos últimos tempos. Nos últimos quase 2 anos que a gente tá fazendo de marca. Obrigada pela parte do sincero, muito obrigada. Mas é verdade, eu acho que vem muito disso, assim. E falando, você citou futuro, quais são os planos futuros? Porque imagino que quando você começou a marca,
Você tinha metas e planos que você alcançou até muito mais do que você imaginou. Vocês tiveram realmente um boom, assim, né? E aí você tem que ir recalculando a rota, quais são os novos planos, as novas metas, trazer time, organizar, estruturar a empresa, tem todas as burocracias também. Como que foi esse processo de estruturar e como que vocês têm olhado para o futuro? Ainda está sendo a estruturação, a gente está estruturando o time, entendendo muito sobre cultura, porque se a gente preza muito pelo nosso consumidor, a gente também precisa de um time que também preze pela mesma coisa, que tenha esse P de propósito muito forte. Então, assim, algo que eu tenho me preocupado bastante agora é a cultura do time. Tá todo mundo muito alinhado. E se não tá alinhado, a gente não ter medo de falar, não é que você não é bom, você é muito bom, mas não aqui, sabe? E assim, eu acho isso muito difícil de ser feito. Passei por esse momento agora. Tremi muito na base, mas a gente precisa fazer isso. A gente precisa, que é aquilo que você disse, saber falar não. Isso aqui não, mas a gente tem que saber falar não pra dentro do time também, Exato. né? E a gente não ter medo de saber fazer isso o mais rápido possível, não enrolar. Porque quanto mais você demora, mais danificada fica a imagem da marca. Afinal, quem traduz a marca para o cliente, muitas vezes é o atendimento, é a pessoa que está na loja, é a pessoa que está em contato com o cliente. Total. Uma coisa é você ter esse propósito muito aceso dentro de você, outra coisa é você conseguir fazer o seu time ter esse propósito muito grande. Isso é muito difícil. Que é transportar o seu sonho para eles. Deve estar sendo um dos maiores desafios. Por isso que hoje, quando a gente faz alguma contratação, a gente sempre preza, até hoje, todo mundo que entrou já tinha um relacionamento com a marca. Tá. Então, porque aí a gente já tem dentro do nosso time alguém que já faz parte do Clube dos Intensos. Então, a pessoa já tem esse P de propósito ali mexido, sabe? Sim. E eu acho que a estruturação começa por aí, a gente tá vivendo esse momento agora. Mas a gente tem que estar sempre pensando como se manter relevante, né? A internet está mudando o tempo inteiro, eu acho que essa é a minha maior preocupação. Meu pai é empreendedor, eu acho que daí que veio também muito essa vontade de empreender, que eu sempre quis. E eu sempre pergunto pra ele assim, você não tem medo de parar de existir? Ele vem de moto. Uhum. Você não tem medo de, sei lá, a moto ser substituída pelo patinete eletrônico, essas coisas assim? Aí ele fala, é um medo que a gente vive constantemente, mas você não pode deixar ele te paralisar, você tem que criar estratégias pra você estar sempre surfando, né? Exatamente. Ali surfando. dentro. Exatamente. E se mantendo relevante. Então, eu acho que a gente tá sempre estudando o nosso consumidor, aonde ele tá, o que ele tá fazendo, comprar essas pesquisas de tendências pra gente ler. Eu acho tudo isso muito importante, essa pesquisa, se inteirar, né, do que tá acontecendo no mundo. Uma vez, eu tava, algumas semanas atrás, vendo um podcast onde uma empreendedora falava, no começo, quando eu comecei a empreender, eu queria dar check na lista. Porque a gente tem a lista, né? Até que eu comecei a entender que a lista, ela nunca acaba. Porque você coloca assim, conhecer meu público. Aí vai, tal, mas outras coisas. A hora que você acabou essa lista, você precisa conhecer meu público de novo. E fazer tudo de novo. E talvez a vida empreendedora seja essa eterna lista, ou melhor, ela deveria sempre ser essa eterna lista, porque senão, se você dá uma bobeada, eu chamo disso de sentar no sucesso. Você senta no sucesso, rapidinho vem alguém correndo e te passa. Ah, você tá doido? Isso aconteceu e é uma coisa que o meu professor na faculdade sempre contou pra gente, eu nunca esqueci, que é a história de grandes marcas como, por exemplo, Kodak. Tem uma outra que ele sempre deu de exemplo também, que morreu, Blockbuster. inclusive. Blockbuster. Isso, perfeito. Blockbuster. Que tipo assim, a Blockbuster inclusive recusou a oferta que a Netflix fez. Exato. A Netflix queria se vender pra Blockbuster. E a Blockbuster não quis, porque não acreditou na Netflix. Eles falaram, não, ninguém tem acesso à internet ainda. Fica tranquilo. E aí, de repente... Isso mostra algumas coisas. Humildade, ao meu ver, principalmente humildade. Então, você sempre ser aberto, ver as pessoas como cooperação e não como competição. Então, tipo, agora mesmo, antes de eu vir pra cá, eu tava tomando um café com um concorrente direto meu, que a gente virou amigo, que a gente tá unindo forças, que a gente tá dando as mãos pra gente estar junto no próximo evento, dividir custos, diminuir esse custo pra gente. Então, assim, eu acho que primeiro é a humildade, você nunca diminuir o poder do outro.
sabe? E não ter medo. Eu falei muito disso com a Bia também, que tava aqui um pouco mais cedo. De não ter medo que o outro roube o seu espaço. Vai ter espaço para quem estiver fazendo bem feito. E aí vocês podem cooperar, existir nesse espaço e os dois crescerem. Perfeito, você não pode, assim, pensar o tamanho do mundo, sabe? Tem espaço para todo mundo. Então, por exemplo, a gente que começou mesmo pioneiro nesse mercado, criamos uma fábrica de afetos, que é um termo que não existe até a gente ter falado dele. Pode ser que alguns dias alguém comece a falar isso também e comece a criar produtos assim parecidos também, mas aí que também tá muito forte a sua comunidade, a força da sua comunidade que você tem criado. Você tem que acreditar no que você faz. E aí vem esse trabalho que eu comecei a falar mais cedo, do trabalho interno, da sua conexão com você mesmo, de você confiar no que você faz. Então, assim, são muitas áreas que a gente tem que estar tentando equilibrar, mas eu acho que, voltando nessa questão, né, da Blockbuster e da Kodak, é a gente ter humildade, é a gente estar junto dos concorrentes e a gente ter essa preocupação, a gente ter esse medo de que a gente pode ser engolido em algum momento. Não deixar isso te deixar super ansioso. Te paralisar, né? Mas pegar isso como um gás pra você. Igual a gente tem que estar sempre tendo ideias atrás de ideias. Então, por exemplo, agora a gente vai fazer um totem presença. Que veio da minha dor, que eu tô vivendo na pele, mas também veio de muitos estudos sobre tendências que eu tô vendo, que o jovem tá cada vez mais no celular. Isso tem deixado eles mais estressados, ansiosos, e aí tá vindo essa era de tentar ficar um pouco offline. O que a gente fez? Criamos um totem para colocar nas mesas de restaurante e a gente acabar com aquela cena que me dá fique-tico, que é a pessoa, os dois no celular, enquanto tá um de frente pro outro. Sem conversar. Exatamente. Então a gente criou um totem para colocar na mesa dos restaurantes, pra gente ir mais pro offline ainda e deixar o celular dentro da caixa e do outro lado as pessoas pegarem cartas e conseguirem entrar. Legal. Aprofundar na relação, ter conversas gostosas, divertidas, marcantes. Então eu acho que assim, o plano para o futuro é a gente tá sempre com o nosso propósito forte, com a nossa conhecendo o nosso público, pesquisando sobre ele e pensando como a gente tá inovando todos os dias. Sim. E junto, né, com as pessoas. Então, seja com as pessoas do time e com seus concorrentes também, trocar com eles, sabe? Eu acho que a gente não vê isso como uma coisa ruim. A gente tava falando até um pouco antes sobre isso, né? Que a gente leva algumas comparações que a gente vem fazendo pra terapia. Sim. E eu acho que é uma coisa que a gente tem dificuldade de falar, né? A inveja que a gente sente do outro. Ninguém fala, tipo, ai, Helena, eu tô com inveja de você. Só se for brincando, né? Porque de verdade mesmo, a gente quase não fala. E é um sentimento que a gente sente muitas vezes nas redes sociais. A gente se compara o tempo inteiro. E a gente sente inveja o tempo inteiro. E aí é aquilo que você falou, de trazer pra consciência. Calma. Deixa eu olhar um pouco melhor isso daqui, entender por que eu tô com esse sentimento. E também entender que, por exemplo, eu tava um pouco incomodada esses dias, e aí meu namorado virou e falou assim, nossa, você não precisa ficar se comparando com quem é pequeno. Ele falou desse jeito. E eu falei, verdade, é pequeno. Mas aí, se você parar pra pensar, você tá sendo tipo a Blockbuster pra Netflix, né? Então, eu comentei isso com a minha irmã. Aí eu falei assim, depois, mas eu não preciso ficar me preocupando com quem é pequeno. Aí a minha irmã, mais nova, bem mais nova que eu, sempre me dando as maiores lições de moral, virou e falou assim, mas ninguém é pequeno. Todo mundo tem o seu brilho, não impede o brilho do outro. Você que fez essa mini professora, que não é mini, né? Sua irmã tem que anos? Não, ela tem 21, 19, não sei. Mas eu sou péssima, assim, de lembrança. Dory, eu sou super Dory. Mas ela virou e falou assim, não é que essa pessoa é pequena, ela também é grande. Mas a grandeza dela não te diminui. Então, a gente, sabe, ser mais aberto a isso, não ficar nessa coisa super infantil de competição e mais de cooperação mesmo. Eu acho que aí também a gente vai muito, muito longe. Sim, né? Unindo forças. E pensando em futuro para a marca, alguns meses atrás a gente fez um projeto até pensando em expansão. Foi um mega prazer ter conhecido vocês nesse processo. O prazer foi nosso. E vocês têm muitas oportunidades de expansão. E eu senti no projeto, que é um problema até que você me trouxe, que o seu maior problema não é falta de ideia, o seu maior problema não é não ter para onde expandir, o seu problema é escolher qual o caminho de expansão é o mais efetivo, por onde você começa.
E como que vocês têm, conta um pouco pra gente, como que vocês têm traçado esse caminho, como que vocês têm realizado essas coisas? Ai, ai. O difícil é a gente parar de ter ideia. Sim. Graças a Deus. É um problema bom. Então, realmente, como você falou, o nosso propósito é melhorar os relacionamentos e isso é algo que expande para a gente tem muito espaço para poder fazer isso, a gente precisa ter muita calma, né? Então, outro dia, pra gente não ir atropelando as coisas, mas também não engavetar e demorar demais, porque como o mundo é rápido... É o meio termo, Exatamente. Daqui a pouco, se você demorar demais, já passou aquela tendência e já passou. Então, assim, tem que saber... Timing. É tudo, Eu acredito que, como eu falei um pouco aqui na nossa conversa, a gente tá olhando muito pro offline. Então, a gente quer trazer muito mais experiência pra nossa comunidade. A gente quer unir mais eles. Então, eu vou até fazer, assim, uma coisa é viver na pele, né? Eu vou fazer uma viagem agora no meio do ano para ir lá para fora e ver o que tá acontecendo de eventos presenciais. Pesquisa, assim, na vivência, muitas pessoas chamam de cool hunting. Então, eu vou fazer um pouco disso para tentar trazer para cá isso. Porque a gente tá realmente... É isso que faz a diferença, é esse tocar, é você ouvir o outro. Então, assim, a gente quer muito trazer para o futuro, espero que não muito longe, mais o offline, nosso contato, né? E também ir para um mercado, olhar para outros públicos, que é o mercado B2B, que também é muito legal. Hoje a gente está no B2C e a gente tem olhado muito para o B2B. A gente fez agora para o Dia dos Namorados uma parceria com a Avatim, foi muito legal. Eles procuraram a gente para produzir, fazer ferramenta de conexão para eles. Então, a gente lançou uma agora que já está aí nas lojas, mais de 6 mil jogos, foi super, assim... Foi uma troca que abriu os meus olhos para falar, opa, olha essa oportunidade aqui. Olha esse mercado. Exatamente. Então, a gente... É isso também, sabe? Não estava nos meus planos, mas a gente estar aberto para olhar as oportunidades, que às vezes elas vêm até você. Ela bate na sua porta, às vezes, você tem que abrir, aí você tem que saber falar não se não for, né? Mas dá abertura. E se for boa, você tem que pausar alguns projetos para poder falar, vem, que agora vou viver isso daqui também. Exatamente. Então, a gente fez com a Vatinha, a gente fez com a Isla, que é uma marca de bolsas também. E aí, a Dermage veio conversar com a gente pra gente criar um produto juntos. Então, assim, é essa fábrica de afetos que cria também produtos diferentes para cada necessidade de outros clientes também. Ótimo. Mas sempre voltado para solucionar essa questão das pessoas não economizarem no afeto, delas se conectarem consigo mesma e com o outro. Então, eu acho que também a gente vai olhar bastante para isso agora. Sabe o que é muito legal de te escutar falar? Que o posicionamento ele é tão forte que vocês podem fazer coisas diferentes que ele é a cola. A coerência mora em você saber muito bem a dor que você está solucionando, o que vocês são como empresa. E aí, as marcas vão te procurando e você pode fazer diferentes produtos, mas tudo tá muito bem encaixado, porque você sabe quem você é. Meu namorado sempre fala essa palavra, coerência ética. Eu acho que a gente tem que viver o que a gente fala, completamente. Exatamente. Então, assim, não adianta. É aquilo que a gente falou no começo do podcast. Não adianta você ficar tentando se encaixar e fazer alguma coisa que não combina com você. Então, por exemplo, tá muito na moda deles. Né? Porque deles vende muito, você tem que vender muito, você tem que colocar você lá na sua marca. Então eu preciso fazer um daily pra vender mais. Mas aí... Pra que você vai... Aí eu pensando comigo mesma, né? Eu no banho. Eu acho que eu preciso fazer um daily. Porque isso vai fazer eu vender mais. E aí eu falei, cara, eu não aguento mais. Tipo assim, eu já passo tanto tempo na internet, eu não quero passar mais tempo. Exato. Eu já tô tentando fugir. Pra que eu vou criar mais um negócio? Será mesmo que eu preciso? Exato. Às vezes você até pode precisar, mas você tem que entender, será que eu quero também? Legal. Até que ponto você se submete, sabe? Assim, submete a sua cabeça, que é tão preciosa pra você continuar relevante. Sim. Então, assim, às vezes certas coisas vai ser bom pra você, até combina com a sua marca. Mas você não tá afim. Sim. E tá tudo bem, sabe? Você tem que ter outras estratégias pra continuar dando super certo. Mas não é surfar em tudo, né? É surfar no que você vai fazer com vontade, com energia, com alegria, com entrega, com excelência. Você falou que você teve essa ideia e ficou pensando no banho, que a gente sempre fala muito do ócio criativo, né? Você tá ali meio sem fazer nada. E eu sei, por te conhecer, que você é uma pessoa extremamente criativa.
Mas eu sei também que você exercita muito a sua criatividade. Como você faz isso? A gente nasce criativo, a gente nasce cientista, a gente nasce explorador. A criança nasce com tudo isso, né? Sim. E aí a gente vai sendo, com uma tesourinha, vem os P's da vida, professor, padre, pai, vão cortando um pouco essas asinhas, né? E aí, tipo, mas por que isso? Porque sim, a gente fica sem paciência, né? Uhum. Então, o que eu acho que mantém muito a minha criatividade viva é... A criatividade, ela é da criança, né? Então, é deixar a nossa criança interior sempre viva. Você sempre fala isso, eu acho muito legal. Levar a nossa criança interior pra brincar, se divertir o tempo inteiro. Sempre. Tem que ser divertido o processo, sabe? Se você... O dia que eu vejo que eu tô ficando maluca, que eu tô só sentando uma bunda no sofá, eu sei que isso é importante, isso é necessário, mas aí eu vou e falo, peraí, então amanhã eu vou fazer alguma coisa gostosa que minha criança vai ficar feliz. Sim. Que a mini Alice vai pular. Então, é a gente ter esses momentos de diversão, né? Porque Sim. pra gente, inclusive, é um lema que eu levo pra mim, pra empresa, diversão é coisa séria, brincar é coisa séria. E ela pode vir sim em primeiro lugar. Então, a gente desfazer um pouco de algumas leis que a gente ouviu lá na infância, né? E a criatividade, como que a gente exerce ela, né? Porque é igual organização. Eu não nasci organizada. Sim. Eu fui aprendendo essa habilidade e ainda estou aprendendo. Criatividade também. Então, muitas pessoas falam, eu não sou criativo. Não, tem exercícios para você ser cada vez mais criativo. E, pra mim, odeio o exercício de escrever, já vou começar por ele. Tipo, escreva seus pensamentos, sei lá o quê, não tenho paciência nenhuma. Mas eu amo o exercício de você sair para trabalhar num lugar diferente. Legal. Conversar com pessoas. Isso me traz muitas ideias. Conversar com pessoas diferentes, que eu não conheço. Ter o olhar crítico enquanto você tá ali vendo conteúdo na internet. Ali, isso é muito legal. Ver TikTok, pra mim, é sempre um exercício de criatividade. Você olhar com um olhar crítico. Tipo, por que esse vídeo me prendeu? Por que eu tô assistindo esse vídeo? O que ele tem de legal? O que ela fez pra chamar minha atenção? Como que eu posso pegar esse vídeo de medicina e levar pro meu nicho de afeto? Legal. Como que eu faço isso? Então, olhar com forma crítica também. A gente pensar sempre como... pensar soluções para coisas que a gente não gosta. Então, eu tô num restaurante e eu achei que a comida demorou muito. Esse restaurante, a comida é tão boa, mas o que eles poderiam fazer pra nossa experiência ser muito melhor? Criar soluções ali, eles podiam deixar aquele papel na mesa pra gente desenhar, né? Sim. Então, criar sempre soluções para problemas, criar problemas e criar soluções para elas. Eu acho que também a gente ir fazendo isso de formas diferentes. Então, eu adoro quando minhas amigas vêm me pedir, Alice, SOS, mesmo que não tenha nada a ver com o meu negócio, aquilo me ajuda no meu negócio. E a pressão é elemento essencial para a criatividade fluir. A gente precisa de pressão. Então, se você é seu próprio chefe, você precisa fazer prazo com alguma outra pessoa. Ótimo. Eu acho isso muito importante, que é o que eu sempre falo muito de mentoria. Você ter um mentor... 90% das vezes vai ser aquela pessoa que vai falar, você tem que entregar até tal. Porque às vezes a gente não consegue ter o comprometimento, o autocomprometimento. Mas a gente consegue se comprometer com o outro e falar, não, então eu tenho que entregar, vou entregar. Acho que tem um pouco disso também, né? Exatamente, a gente precisa da pressão. O Murilo Gun, que é pra mim o rei da criatividade, eu sou muito fã dele, inclusive conheçam. Quem não conhece, eu acho que ele tem inclusive um curso que eu sou apaixonada. Eu estudei mais esse curso na pandemia do que eu estudei na minha faculdade inteira. Tô zoando, mas assim, foi quase. Perfeito, chama Reaprendizagem Criativa, o curso é gratuito. Tá aí uma pessoa que tem um propósito muito forte, muito bem definido também. Murilo Gun. E aí, ele mesmo fala que você precisa... A criatividade, ela só acontece quando você tá espremido. Tipo, é igual um limão que só sai o suco quando você espreme. Então, você precisa ter esse prazo com as pessoas, sabe? Olha só, vou dar um exemplo de forma que eu fiz pra me pressionar. Eu não precisava ter, até um bom tempo atrás, eu não precisava ter uma designer fixa, interna dentro da empresa. Mas eu falei, se eu tiver uma designer interna dentro da empresa, eu vou estar investindo dinheiro nisso. Meu trabalho. Isso vai ser a minha pressão para eu criar conteúdo para ela, mais recorrente ainda, para ela fazer. Então, investir o seu dinheiro ali também é uma forma. Então, de você assumir a responsabilidade, pegar as rédeas, né? Exatamente. Acho que é muito eu legal. acho que a criatividade, ela precisa da pressão. Muito bom, gostei. Essa é uma visão que eu não tinha, aprendi muito.
Todo final de episódio, a gente está indo para o final, eu peço para o convidado passar uma atividade prática para a audiência. Algo que a pessoa que está escutando a gente, que está assistindo a gente, possa sair daqui e executar e sentir essa transformação na vida dela. Você é uma pessoa muito criativa, então você pode até falar duas. Dê aí uma ou duas atividades que você acha que quem está escutando pode implementar e vai melhorar a vida dela. Amei essa ideia. A primeira, então, já que você me deu 2 fichas, é muito simples mesmo. Como a gente tem ficado muito tempo no celular, em pé, no Uber, no elevador, quando a gente tá num café mesmo, a gente tá perdendo de abrir um ponto de contato com o outro. E qual que é esse ponto? O sorriso. Então, assim, quando você... Hoje mesmo, eu dei de cara com... Eu tô ficando num Airbnb e as portas são muito juntas uma da outra. Eu tava entrando pra dentro na mesma hora que uma pessoa que tava indo limpar o outro apartamento tava entrando. E ele tava de fone, mexendo no celular. E aí eu olhei pra ele e falei, bom dia. Eu acho que ele nem ouviu, ou se ouviu, não sei, ignorou. E aí eu fui e sorri assim, bom dia. E aí ele olhou e falou, bom dia. Pronto, eu me senti melhor por isso. Eu acredito que ele também, que estava super fechado. E assim, ali a gente já poderia ter criado uma simples conversa. Sabe? Eu acho que assim, a gente abrir esse canal de comunicação. Então, sempre que você puder, olhe no olho da pessoa e sorria. E não faz aquela coisa muito rápida de tipo assim, oi, e volta. Porque aí você já fechou o canal de comunicação, né? Então, eu acho que é isso, a gente ficar mais atento a essas aberturas, porque no outro mora muita história, mora muito aprendizado, mora muita criatividade, muitos insights. E você pode estar ali na frente de alguém que vai ser de grande aliado para você. Muito legal. Né? Muito legal. Na sua história ou no seu dia, né? Ver esses extraordinários em algo ordinário é muito legal. Quer passar um número? Então a pessoa tem que fazer isso com o quê? 2 pessoas essa semana. Boa. Eu acho que tenta 2 pessoas na semana. 2 pessoas na semana. E tenta puxar o assunto com ela também, sabe? Tenta puxar o assunto. Que não é sobre hoje tá frio, ou pode? Pode também, porque leva a outro, sabe? Tá bom. Puxa assunto. Treina puxar o assunto. Isso também vai treinar a sua atitude, né? Sim. Tomar iniciativas. Você vai ver, é bem bom. Vai ser legal. E o outro é uma coisa que eu tô amando fazer. Inclusive, falhei esse final de semana, mas que eu tava trabalhando. Quando eu falho, eu vou e me dou um dia de folga na semana. Essa é a boa de você ser sua própria chefe também. É a gente ficar offline. Tipo, por offline, eu coloco ou deixo a bateria acabar do meu celular. Eu, de propósito, deixo ela acabar e não carrego. No sábado ou no domingo, eu escolho um dos 2 dias. Fica total sem tela também, sem tela, às vezes, pelo menos sem redes sociais, no final de semana. Tipo, eu escolho o sábado ou domingo pra ficar sem rede social. Às vezes, quando eu tô super cansada, eu fico total sem tela. Principalmente, é muito gostoso você ver isso, você sair pra um restaurante sem celular. É uma experiência, assim, tá sendo muito legal. E eu acho muito louco a gente ter que fazer isso, assim, obrigatoriamente, né? Mas a gente chegou nesse ponto. E aí, eu acho que tenta fazer isso. Pega um sábado ou um domingo e escolhe pra você ficar sem a rede social. Seu WhatsApp tá ali, você tá vivo, você tá ali mandando notícia se alguma coisa urgência acontecer, tá ali. Sim. Mas desativa as redes sociais. E se pra você for muito difícil, deixa a bateria acabar, que aí você vai ser forçado. Exato. E lembre-se que nada é tão urgente que não possa esperar. E o que é urgente mesmo, te encontra, sabe? Te chacoalha, né? Te encontra. Então eu sempre fico pensando assim, meu Deus, eu tô sem celular. Vai que alguma coisa acontece com alguém na minha família. Te encontra. O que é ruim te encontra. Então, tomara a Deus que eu encontre. Então, assim, eu acho que são essas 2 coisas. Muito bom. Então, um dia da semana... essa pessoa vai ter trabalho. Um dia da semana e pelo menos 2 sorrisos. 2 sorrisos e tentar, além de abrir o primeiro canal de comunicação, que é o sorriso, vai pro segundo, né? Que é um oi, bom dia. Puxar um papo. Muito bom. Alice, muito obrigada. E depois conta pra gente, quem fizer, né? Sim, por favor. A gente quer ouvir. Pós-dia off, pode postar nos stories. Exatamente. Pode contar a experiência, que aí a gente vai levando o movimento pra mais pessoas. Exatamente, a gente expandir esse movimento offline. Eu vou deixar as redes sociais da Alice e da marca na descrição. E
Se você está escutando a gente pelo Spotify, saiba que a gente também está disponível no YouTube, então você pode também assistir a gente. Se você está no YouTube, saiba que você também pode só escutar a gente. Alice, obrigada. Obrigada a você pelo convite. Obrigada, foi muito bom. Vejo vocês no próximo episódio. Tchauzinho. Beijo, queridos, igual a Helena fala. Queridos, é isso.